Mateus capítulo de número 6, verso de número 6. Mateus capítulo 6, verso de número 6 também. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens, uma nova série. Quero que você abra sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 6, verso 6. Quem encontrou, traz a Bíblia aí na altura do seu coração. Se você não tem a Bíblia, traga as suas mãos. Feche os seus olhos por um instante. Repita comigo essa oração. Vamos em unidade orar ao Senhor, falar com Deus nesse momento. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu vou ouvir a Tua palavra e além de ouvir, eu quero compreender. Porque compreendendo, eu pratico. Diga: e praticando, eu vivo a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Diga assim: Espírito Santo, eu te convido a falar comigo. O meu coração, os meus ouvidos estão abertos para receber a Tua palavra. Amém? Senhor, eu te peço, só fale com a Tua igreja hoje. Pai, hoje é um dia especial para nós. É um dia especial para a nação quadrangular, meu Pai, que estaremos iniciando um grande propósito. Nos direciona por esse propósito, Pai. Deus, coloca toda a fé necessária, toda a visão necessária nos nossos olhos, no nosso coração, para que possamos trilhar esse caminho de vitória. Eu me apresento a Ti como vaso de barro que sou, mas também como profeta e porta-voz das Tuas boas novas. Amém? Queridos, hoje nós vamos iniciar uma série com o tema Vencendo no Secreto. Diga assim: vitórias no secreto. Diga: testemunhos, honra em público. Pastor, por que essa série? Por que esse momento, nesse momento especial? O que quer dizer esse secreto? Qual que é a importância desse secreto, dessa vida secreta que a gente vai descobrir? Eu quero que você se atente para esse texto aqui. São palavras do nosso Senhor Jesus, e Ele vai ensinar aqui algo poderoso sobre a oração, sobre algo que nós vamos praticar, especialmente nesses 21 dias do jejum da vitória. Olha o que a palavra de Deus vai falar aqui. Coloca o texto para mim, por favor. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 6, verso de número 6. Essa é a versão Almeida. Ela diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em... Onde que está o nosso Pai? A gente está em... Eu quero que você já entenda aqui, por que nós temos que encontrar um lugar secreto? Por que nós temos que caminhar para esse lugar secreto? Por que as nossas vitórias vão acontecer primeiro no secreto? Diga assim: porque Deus está no secreto. Querido, existe um lugar de intimidade, existe um lugar de encontro com Deus, existe um lugar que Deus está esperando você para te revelar, para te fortalecer, para te encher, para fazer de você uma pessoa vencedora, amém? Diga: este lugar é o secreto. Olha, o que é o secreto? É um lugar onde nós estamos longe dos olhos das pessoas. É onde as coisas acontecem fora do natural, mas acontecem no campo sobrenatural. É o lugar onde nós encontramos Deus. Jesus estava dizendo assim, o Pai está em secreto, e Ele continua dizendo assim: e o teu Pai, referindo esse Pai aqui a Deus com um P maiúsculo, que vê em secreto, que vê o que fazemos em segredo, que vê aquilo que os homens não conseguem ver, o teu Pai que tem os olhos em todo lugar, Ele te recompensará. De qual forma? Onde, gente? Onde que Ele vai nos recompensar? Por isso que o tema da nossa série é Vencendo no Secreto. O tema é: você vai lutar no secreto e vai conquistar vitórias em público.
existem coisas que nós não vamos lutar, não é no corpo a corpo. Sabia que tem gente que, às vezes, quando ela recebe uma afronta, quando ela está passando por uma luta, ela vai para a rede social, ela vai para a rua, ela briga com o patrão, ela briga com o colega de trabalho, ela briga com a família, ela acha que é o vizinho, não, estão me perseguindo, estão fazendo isso aqui. Ei, isso é lutar no campo natural. Mas agora, hoje, você vai aprender, nós vamos aprender a lutar no campo sobrenatural, a lutar no secreto. Eu quero que você aprenda hoje caminhos para encontrar com Deus no secreto. Deus está nos esperando no secreto. Deus está esperando você no secreto para conceder vitórias que vão ser contadas em público. A oração, a busca, o encontro vai ser no secreto. Tem dias que ninguém vai saber, não, o que esse homem está fazendo no domingo? Todo domingo eu vejo ele, eu vejo ela, eu vejo essa família saindo no mesmo horário, que dá 6h30, 7 horas, eles não estão em casa. Onde que eles estão? Nossa, toda semana eu vejo eles saindo para um lugar. Não, eu não sei onde eles estão. Você vai estar aqui em guerra, você vai estar nesse lugar secreto, você vai estar em oração quando você fechar a porta do seu quarto, você vai estar em um propósito especial que o mundo não vai conhecer. Mas filho, quando a sua vitória chegar, quando a resposta chegar, quando a bênção de Deus chegar, não vai ter como esconder, não vai precisar esconder, todos vão ver, sabe por quê? Vai ser a honra de Deus, vai ser o testemunho de Deus, daquilo que você fez em secreto, e que é recompensa em público. Quem vai viver isso, dá glória a Deus. O secreto é aquilo que nós fazemos para Deus e com Deus. Diga, o secreto é o que eu faço para Deus e com Deus. Filho, o que eu faço para Deus, ele não precisa ser mostrado para os homens. O que eu faço para Deus, sabe o versículo que antecede esse versículo 6, depois você pode ler todo o texto, Jesus fala assim, ó, tem gente que quando vai orar, vai jejuar, naquele tempo, sabe o que eles faziam? Eles iam para as praças, e começava em praça pública, oh Deus, orando para todo mundo ver. Quando eu estava jejuando, fazia uma cara feia assim, nossa, mas o que está acontecendo, filho? Você está com dor de barriga? Não, é porque eu estou jejuando. Que cara feia é essa? Não, é no secreto. Jesus estava falando assim, não, você não precisa mostrar para os outros, eles não vão saber. Sabe por quê? Tem muitas coisas que os outros não precisam saber, até porque eles não vão entender. Mas você vai entender muito bem. Hoje você vai sair daqui entendendo a importância do secreto, amém? Agora presta atenção aqui, ó. Eu quero que você entre comigo aqui, para que a gente possa descobrir esse caminho. Deus está onde? Deus está no... Mas como que eu chego no secreto? Como que eu vou chegar no secreto? O secreto é só entrar no quarto, será? Será que é só entrar no quarto e fechar a porta? É só deixar uma coisa escondida e falar assim, não, eu sei de algo, mas não vou te contar? Será que é isso que é o secreto? Não, não é só isso que é o secreto. Existem caminhos, chaves bíblicas, que nós vamos aprender algumas delas hoje, e outras no decorrer desse mês de abril, que essas chaves, estes caminhos, vão levar você ao encontro de Deus no secreto, amém? Quem quer saber quais são esses caminhos, diga amém. Então abra sua Bíblia comigo em outro texto agora. Nós vamos ler lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Esdras, capítulo de número 8. Esdras, lá no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos, lá atrás, capítulo de número 8, verso de número 21. Nós vamos aprender com esse texto aqui 3 caminhos que vão nos levar a vitórias no secreto, que vão trazer recompensas no público. 3 caminhos que muitas pessoas não vão saber, não vão perceber. Talvez ninguém vai saber o que você estava fazendo, mas quando terminar essa trajetória, quando nós concluirmos essa caminhada juntos, essa caminhada faz parte dos 21 dias do jejum da vitória, todos vão ver a sua vitória, amém? Todos vão ver o seu testemunho, todos vão ver a recompensa pública que Deus dará à sua vida, amém? A Bíblia fala aqui no livro do profeta Esdras, livro de Esdras capítulo 8, conta uma história de quando o rei da Síria, ele deu liberdade para o povo de Israel. Você vai perceber, no contexto geral, a gente não vai ler todos os versículos aqui, por causa do tempo, que o povo de Deus,
eles estavam cativos, escravos. Todas as vezes que o povo de Deus se afastava dos caminhos, todas as vezes que eles se desviavam daquilo que Deus pediam, eles se tornavam escravos de alguma nação. Hoje em dia as pessoas, quando se afastam, elas não se tornam escravos como antigamente. Não é aquele escravo de trabalhar penosamente, sem ter salário para receber, mas elas se tornam escravos do inimigo. Às vezes a bebida, a droga, o vício, a depressão, a doença escraviza tanto quanto era a escravidão daquele tempo. Mas quando uma pessoa volta para Deus, ela é liberta, amém? Por isso que a palavra diz que quando você conhece Jesus, Ele te liberta, amém? Então, nesse tempo aqui, o povo estava sendo liberto, e eles iam voltar para a sua nação, iam voltar para Jerusalém. Só que presta atenção aqui no contexto. A Bíblia fala que Esdras era uma pessoa influente, e ele tinha contato constante com o rei, e ele vivia falando de Deus para o rei. Sabe aquela pessoa que sabe que você é crente, que sabe que você serve a Deus, e você vive falando de Deus para ela? E Esdras vivia dando testemunho, porque Deus é poderoso, porque Deus protege, porque Deus guarda, porque Deus, o meu Deus que nós servimos é um Deus que já nos deu muitas vitórias. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que aí quando chegou o dia do povo sair lá da autoridade daquele rei, o rei estava libertando eles. Aí o que aconteceu? A Bíblia fala que Esdras foi fazer o cálculo por onde eles iam passar, e tinha um local, um trajeto que eles iam passar, que era um lugar muito perigoso. Pensa num local que era perigoso, que tinha bandidos, ladrões, assaltantes, assassinos, naquele caminho, naquela trajetória. Era uma trajetória de aproximadamente, a pé, de 800 quilômetros aproximadamente. Imagina, uma nação, homens, mulheres, crianças, carregando seus bens, carregando seus tesouros, carregando ali suas famílias. Filho, era um local, sabe aqueles lugares que você fala assim, quando você vê no jornal, naquele jornal, se tivesse hoje um jornal, se fosse naqueles dias, tivesse um jornal, e noticiasse esse local, fala assim, mais uma pessoa passou por tal caminho, e ali ela foi assassinada. Uma família que tentava fazer aquela travessia, eles foram roubados, assaltados, levaram os filhos como escravos. Uma caravana que passou por ali, eles pararam e assaltaram eles. Seria essas as notícias sobre aquele local, porque era um local muito perigoso. Só porque Esdras e o povo de Deus precisava passar por ali. Ele precisava passar por ali. E aí Esdras falou assim, espera aí, eu tenho que passar por esse lugar, mas eu não vou pedir o rei para mandar soldados para nos escoltar. Eu não posso fazer isso. Se eu pedir para o rei mandar soldados, ele vai falar assim, espera aí, cadê seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Você não falou que ele era bom demais? Querido, tem horas que a gente tem que ter vergonha de algumas coisas, sabe? Porque quando algumas situações da nossa vida, quando nós nos sujeitamos a ela, nós estamos envergonhando não só a nós mesmos, mas também o nosso Deus. Tem hora que a gente tem que ter vergonha. Não, pera aí, gente, está na hora de eu parar de pedir dinheiro emprestado. Eu sou servo de Deus, eu tenho que começar a administrar melhor minhas finanças. O que é isso, Deus? Deus me dá tanto, não, está na hora de eu ter uma postura. Não, eu tenho que pensar que isso envergonha o reino. Foi o que Esdras pensou. Vamos acompanhar aqui o raciocínio de Esdras? Eu coloquei você dentro da história e agora a gente continua aqui a leitura. A Bíblia fala que quando ele pensou nisso, ele estava perto de um rio, de um canal, do rio Ahava. Ali junto ao canal de Ahava, que era o rio, proclamei um jejum. Olha o caminho que ele encontrou para passar por ali. Proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhes pedíssemos uma viagem segura para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Ele estava pedindo uma proteção, uma jornada feliz para ele, para os filhos, para os seus bens. E o versículo de número 22, nós vamos ler aqui, depois a gente vai continuar. Olha a palavra que eu te falei. Ele diz assim, tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei, para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei. Olha o que Esdras pregava sobre Deus para o rei. Ele dizia assim, a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra os que o abandonam.
Presta atenção aqui, ó. Nós já vamos conhecer aqui dois caminhos que vão levar você ao encontro com Deus e vão conduzir você para a vitória. Esdras, quando ele quis alcançar a vitória, quando ele falou assim, não, agora eu vou me colocar em uma posição que nós vamos vencer. Filho, algumas vezes a gente tem que abrir mão da proteção dos homens, do conforto que os homens têm que nos dar, pode nos dar, e temos que ir de encontro a Deus. O que Esdras fez, ele falou assim, ó, eu abro mão do que o rei pode fazer para mim, mas eu não abro mão do que Deus pode fazer. Eu abro mão do que o homem pode fazer para mim, mas eu não abro mão daquilo que o meu Deus pode fazer. Filho, algumas alianças na terra podem ser quebradas, mas no céu a gente não pode quebrar nossa aliança com Deus. O nosso caminho, os nossos passos, a nossa caminhada tem que nos levar constantemente ao encontro com Deus. Então presta atenção, qual que é o primeiro caminho aqui? O primeiro caminho está aqui nesse segundo versículo. O primeiro caminho é o que difere as pessoas aqui. Existem duas classes de pessoas aqui: aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam a Deus. Toda a Bíblia é dividida em duas classes de pessoas. Aqueles que vão buscar a Deus vão ter a mão de Deus a seu favor. Aqueles que vão buscar a Deus vão ter a misericórdia, a graça, a bênção de Deus a seu favor. Mas quem abandona a Deus não vai ter a bênção, mas vai ter a ira. Querido, como que eu busco a Deus? Eu busco a Deus quando eu vou pelo caminho da oração. A oração, eu vou falar de coisas simples aqui. A oração é o primeiro caminho que Deus nos indica para que venhamos a encontrar a Ele no secreto. O que é oração, pastor? Oração é buscar a Deus, é você dedicar um tempo para conversar com Deus, para falar com Deus. Só que às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho tempo para orar. É porque você não sabe o poder que tem a oração. Se você soubesse o poder que tem a oração, você ia entender que oração não é perca de tempo. Você parava tudo o que você tem, tudo o que você tem para fazer, todas as coisas que você tem que fazer no seu dia, e falar assim, não, esse tempo é o meu tempo de oração. Esse tempo é o meu tempo de encontrar com Deus. Querido, quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus orando. Você quer ver uma pessoa mais ocupada que Jesus? Às vezes Jesus saía para descansar, falava assim, não, peraí, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais distante. A multidão ia atrás dele, mas mesmo assim Jesus encontrava tempo para orar. Sabe qual que era o tempo que Jesus orava? Na terceira e quarta vigília da noite. Às vezes era de meia-noite às 3 da manhã, ou de 3 da manhã às 6 da manhã. Ei, eu quero te dizer que quando você ora, quando você dobra os seus joelhos no seu quarto, você está caminhando em direção ao secreto para encontrar com Deus, e esse encontro é o encontro que vai produzir vitórias na sua vida. Filho, tem muita coisa na sua vida que você podia ganhar tempo, você está perdendo tempo, você está batendo em porta errada, você está tomando decisão errada, mas que se você dedicasse um tempinho a mais, de joelho dobrado, em oração, Deus te protegia, Deus te livrava, Deus falava ao seu coração, ao seu ouvido, Deus te dava uma direção nova. A oração nos leva ao encontro com Deus, a oração nos leva ao secreto, a oração gera recompensas para a nossa vida. Quem entende esse caminho que Deus está nos chamando, diga amém. Glória a Deus. Sabe por que a oração é importante? Porque a oração, ela é o alimento do Espírito. Sabe por que de vez em quando você fala assim, estou com preguiça de ir na igreja? Não, estou cansado demais. Engraçado, né? A gente não fala isso do trabalho, né? Agora eu vou falar, né? Não, hoje eu vou para o trabalho, não, porque estou cansado. Fala isso. Sabe por que você não fala isso? Porque no seu trabalho, se você faltar, desconta do seu salário. Agora você pensa que se você deixar de vir na igreja não vai descontar nada, né? Você está enganado. Quando você deixa de vir na igreja, quando você deixa de orar, quando você deixa de encontrar com Deus, filho, menos bênçãos são derramadas sobre a sua vida, menos vitórias são conquistadas por você, menos unção você terá para continuar caminhando, menos proteção terá sobre a sua vida. Ei, não pense você que uma pessoa que não ora vive a mesma bênção, vive a mesma espiritualidade, tem a mesma intimidade com Deus do que uma pessoa que ora, não. Filho, se você dedicar sua vida em oração, você vai ver a sede que vai ser gerada em você de Deus,
a vontade de estar na presença, a vontade de caminhar com Deus. Essa fraqueza espiritual que você vive de tempos em tempos, ela está diretamente ligada à falta de alimento ao seu espírito. A Bíblia fala que a oração é o alimento do espírito. A oração é o alimento de quê, gente? Parece que a Bíblia fala também que tem uma guerra aí, não tem? Uma guerra entre a carne e o... Sabe por que a carne está vencendo? Porque você está alimentando mais a carne do que o espírito. Seu espírito está tão fraco que qualquer desejo da carne já está indo. Filho, começa a alimentar o seu espírito. O tempo que nós vamos viver agora, esses 21 dias, vão ser tempos de orações. Eu quero convidar você a entrar nesse propósito conosco. Já quero passar a primeira direção. Durante 21 dias nós vamos ter um lugar de encontro com Deus. Você vai escolher o seu horário de orar. Qual horário que você pode orar a Deus? Qual horário que você pode dedicar um tempo de joelhos dobrados, em pé, separado, você e Deus, na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver? Pelo menos 21 minutos por dia nós vamos dedicar a oração. Ah, pastor, não tem tempo. Então levanta mais cedo, dorme mais tarde, mas tira um tempo para Deus. Durante esses 21 dias, Deus vai te esperar no horário que você determinar. Pastor, eu posso encontrar com Deus 6 da manhã. 6 da manhã Deus vai estar te esperando. Pastor, eu posso encontrar com Deus meia-noite. Meia-noite Deus vai estar te esperando. Pastor, eu posso encontrar com Deus 3 da manhã. Então marca um horário com Ele. Adão tinha um horário de encontro com Deus todos os dias lá no jardim. 6 da tarde, na virada do dia. A Bíblia fala que Deus descia todos os dias para falar com Adão. E sabe o que era interessante? No dia que Adão pecou, porque a gente é assim, quando a gente está meio mal com Deus, a gente fala assim, não quero orar. A gente quer esconder, não é? Quando a gente não quer orar, é porque a gente quer esconder algo de Deus. Mas no dia que Adão pecou, mesmo assim Deus foi lá para conversar com ele. Sabe por quê? Porque é na oração também que a gente alcança perdão. É na oração que os nossos pecados são lavados. É na oração que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Levanta a sua mão e diga assim, Senhor, eu vou caminhar em oração e fortalecer o meu espírito. Diga, a oração vai me levar para o lugar secreto, para o encontro com Deus. Quem vai viver isso, dá glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O segundo caminho que nós vamos tomar, um caminho depende do outro aqui. O segundo caminho, coloca para mim o versículo 23 de novo, de Esdras, por favor. Esdras 8, de número 21, perdão. Versículo 21. A Bíblia fala que ele proclamou um jejum, a fim que nos humilhássemos. O segundo caminho é o caminho do jejum. Querido, por que nós precisamos jejuar? Pastor, por que tem esse negócio de jejum? O tempo e meio só fala de jejum aqui na igreja. É propósito de 21 dias, como esse que a gente vai começar. É propósito de 40 dias. A oração é para fortalecer o espírito. E o jejum, sabe para que é? É para matar a carne. É para humilhar a nossa alma, a nossa vontade. Jejuar, sabe o que é? Uma definição que eu gosto muito é: jejuar é abrir mão de algo bom agora, para conquistar algo excelente no futuro. Toda vez que você abre mão de algo, de uma vontade sua, e fala assim, eu não vou fazer isso por causa de um propósito, porque jejum tem que ter propósito, né? Senão vira regime. Não, eu fiquei um dia sem comer. Não, então você estava de regime. Não, eu fiquei em jejum, e o jejum tinha um propósito. Toda vez que eu abro mão de algo para Deus, de uma vontade minha, em favor de Deus, apresentando a Deus, falando, Senhor, eu não estou fazendo isso para mostrar para a minha carne que não é a vontade dela, mas é a vontade do Senhor que vai prevalecer. Filho, isso alcança a vitória. Isso tem poder sobre as nossas vidas. Querido, o jejum é para você falar assim, ó, não, eu quero mesmo, mas não vou fazer. Sabe quando a gente pirraça, sabe? Sabe aquele espírito de pirraça? É o espírito do jejum com a carne, sabe? Geralmente, quando a gente jejuma sobre algo, eu gosto de jejuar de refrigerante. Uma das coisas que eu vou tirar vai ser o refrigerante. E aí, filho, você chega num lugar, o pessoal nunca te ofereceu uma Coca-Cola. Você chega lá, tem Coca-Cola gelada, com gelo e limão ainda.
Você chega, você olha para ela, ela está até branca por fora, assim, fala assim, mas não é possível, isso é o Satanás. Mas aí a carne quer, nossa, a boca até encheu d'água aqui. Mas você fala assim, eu quero, mas não vou dar para você. Você está querendo, né, carne? Mas eu não dou. Você jejum de carne, já fez jejum de carne? Filho, parece que todo lugar que você vai, o povo está fazendo churrasco. Até na padaria você faz churrasco quando você está de jejum de carne. É incrível. Por quê? Porque parece que o negócio agride mesmo. Mas é isso que vai fazer você humilhar a sua vontade. Filho, entenda algo. Quando Esdras falou sobre uma atitude de humilhação, é uma atitude que nós temos que escolher fazer diante de Deus. Jejum é se humilhar. Deus não vai humilhar você. Sabe por quê? Porque é você que tem que se humilhar diante dele. Você que tem que se render diante dele e falar assim, Senhor, a minha vontade ela não é boa. Eu estou aqui, meu Pai, para me humilhar diante de Ti, para falar que aquilo que eu escolho não dá certo, aquilo que eu escolho não é bom, mas aquilo que o Senhor escolhe é bom, aquilo que é da Tua vontade é bom, e eu quero fazer o que é Teu. Quem vai fazer o que Deus quer? Quem vai se humilhar debaixo da mão de Deus? A Bíblia fala que a pessoa que se humilha, essa pessoa, ela vai ser exaltada. Aleluia, glória a Deus. Diga assim, o jejum me faz humilhar a carne, a vontade, e mostrar que o que interessa, diga, não é a minha vontade, diga, é a vontade de Deus. Diga assim, carne, alma, você vai pedir, mas eu não vou dar. Isso é o jejum. Nós vamos proclamar um jejum aqui, daqui a pouco eu vou falar como você pode fazer o seu jejum. Tem que ser algo que vai doer mesmo, que vai fazer falta mesmo. O primeiro caminho, que vai nos levar até o secreto, diga oração. Diga o segundo caminho, jejum. Agora nós vamos continuar aqui para encontrar o terceiro caminho, que a gente vai terminar. Verso de número 23, coloca o 23. Esdras, ele proclamou um jejum, ele proclamou um tempo de oração, ele fez um pedido para Deus, e a Bíblia fala que ele fez algo mais. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele quando você jejuar a Deus, Ele vai te atender, amém? Quando você suplicar as bênçãos ao Senhor, Ele vai te atender, amém? Verso de número 24, vamos lá, pode passar. Depois, olha o que ele fez: separei 12 dos principais sacerdotes. Pensa no sacerdote ali como um pastor, que era um pastor da igreja ali, que acompanhava Esdras. Dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. Por que ele chamou os sacerdotes? Presta atenção aqui, vai lá, 25. E pesei diante deles a oferta. O que ele pesou, gente? Pesei diante deles a oferta de prata e de ouro, e os utensílios que o rei, seus conselheiros, seus oficiais e todo Israel ali presente tinham doado para a casa do nosso Deus. Versículo de número 26. Pesei e entreguei-lhes. Presta atenção na oferta que eles vão oferecer a Deus agora, junto do jejum e junto da oração. Não está errado as palavras ali não, você pode conferir na sua Bíblia, tá? Talvez a versão vai ser diferente, mas a palavra está certinha lá. Entreguei-lhes 22 toneladas, 22 toneladas e 650 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, só que já está dando mais de 25 toneladas, 3 toneladas e meia de ouro, já está chegando perto de 30 toneladas de ouro e prata. Verso de número 27, 20 tigelas de ouro, pesando ali 8,5 kg, e 2 utensílios de bronze polido, tão valioso quanto o ouro. E o verso 28, e lhes disse: tanto vocês quanto esses utensílios estão consagrados a prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus de seus antepassados.
Quando Esdras quis vitória para o povo, quando Esdras quis alcançar um testemunho de que ele não dependia da proteção do homem, mas ele dependia da proteção de Deus, ele proclamou um jejum, ele proclamou um tempo de oração e ele visitou o altar de Deus com um sacrifício. Presta atenção, querido. Quem é que já fez bolo na sua casa? Quem já fez bolo? Quem já fez bolo? Poucos homens aí fizeram bolo, né? Google ensina a fazer bolo, tá bom? Surpreenda um dia sua esposa com um bolo, nem que seja de fubá, tá? Pode ser. Eu gosto de bolo de fubá particularmente, tá? Quando a gente faz um bolo, a gente tem que lembrar o quê? Que tem ingredientes específicos para fazer o bolo, sim ou não? Se você esquecer um ingrediente, o bolo dá certo, gente? Se fizer um bolo sem ovo, vai dar certo? Mesmo você colocando pó Royal, mesmo você colocando a farinha de trigo, não vai dar certo. Mesmo você colocando o óleo, não vai dar certo. Se tiver faltar o ovo, não dá certo. Mas se você tiver colocado o ovo e faltar o pó Royal, também não vai dar certo. Por quê? Porque é um conjunto que faz acontecer. Você tem que entender o seguinte: as nossas vitórias que nós conquistamos, elas são frutos também de um conjunto. É oração, é jejum, mas também é visita no altar. É comparecer no altar em sacrifício, em fidelidade a Deus. Esdras nos deu um caminho para encontrar a vitória, para encontrar a bênção de Deus. Esdras indicou o caminho. Ele não só orou, ele não só jejuou, mas ele também foi no altar oferecer uma oferta, filho, que a gente somou ali por alto, dá mais de 30 toneladas de ouro e prata. Sabe o que significa? Que se você quiser vencer também, você tem que seguir também esse caminho. Ei, nesses 21 dias, nós vamos proclamar o nosso jejum, nós vamos proclamar a nossa oração, e nós vamos também sacrificar no altar, nós vamos também ofertar no altar, nós vamos também oferecer o nosso melhor no altar. Sabe o que muitas pessoas não entendem? Presta atenção aqui, ó. Quando a gente fala aqui na igreja sobre dízimo e oferta, isso aqui tem um poder extraordinário sobre a nossa vida. Tem muita gente que é de oração, tem muita gente que até jejuma, mas esquece desse princípio. E todos os 3 pontos aqui são importantes. Na verdade, um completa o outro. Não tem como, em algum ponto do caminho, para você avançar, você vai precisar de apresentar. Não, peraí, você também está em jejum, você também está em oração, para você encontrar com Deus, você também vai ter que apresentar isso aqui. Muitas pessoas, elas não entendem isso aqui. O que é o dízimo? Olha aqui para mim. O dízimo é aquilo que nos protege. Dízimo é proteção. Imagina que a sua vida é uma lavoura, a sua vida é um pomar de árvores frutíficas, porque você vai frutificar muito na presença de Deus, amém? O que é o dízimo? O dízimo é a cerca que fica ali em volta da sua vida, e não permite que o mal entre para tocar em você. O dízimo é a proteção para os nossos bens, o dízimo é a proteção para os nossos pertences, o dízimo é a proteção para a nossa família, o dízimo é a proteção para aquilo que a gente conquistou. Isso é o dízimo. Diga proteção. Mas por que a Bíblia fala que a gente tem que entregar para o Senhor no altar de Deus dízimo e oferta? Porque o dízimo protege e a oferta, ela faz crescer aquilo que temos. A oferta é para fazer com que nós venhamos a alcançar a multiplicação, o crescimento em Deus. Tem pessoa que até devolve o dízimo, é fiel no dízimo, mas ela fala assim: não, mas na minha vida não acontece nada, eu estou sempre com as mesmas coisas, eu não cresço, não prospero. Sabe por quê? Porque você é fiel no dízimo, mas você não coloca nenhuma semente de oferta no altar. A Bíblia fala que não se engane o homem, aquilo que ele semear, ele vai colher. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco, mas quem semeia muito, vai colher muito. Filho, se você quer crescimento na sua vida, comece a ofertar muito, comece a colocar muita semente no altar, comece a entregar muito. Esse povo esperava muito de Deus, por isso eles entregaram muito no altar de Deus. Seu sonho é grande? Então se prepare para sacrificar mais. Se prepare para entregar mais para Deus. O dízimo e a oferta é aquilo que traz proteção e crescimento para as nossas vidas. Só que presta atenção aqui, nós vamos já orar aqui. Tem gente que não entende esse momento, só porque eu queria dar uma palavra aqui. Eu sei que muitos já estão com o coração ardendo, e
Você já está, antes de eu falar do propósito, você já está na fé. Você já falou, não pastor, eu quero ir junto. Deus está te indicando aqui um caminho para você vencer. Deus está te indicando aqui um caminho para você conquistar a sua vitória. Você conheceu hoje o que é o final dessa história aqui. O povo andou esses 800 quilômetros que eu falei, a pé. Não houve uma só situação de perigo. Não houve um assaltante, não houve um roubo, não houve nada que trouxesse prejuízo para eles. Sabe por quê? Porque Deus os protegeu. E Deus fez mais ainda, sabe por quê? Quando a gente pede algo para Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos, do que está no nosso coração. Deus fez mais por aquele povo, e Ele quer fazer mais por você também, amém? Ele quer fazer mais do que aquilo que você está pedindo. Só porque, preste atenção, Deus te deu um caminho hoje. Deus te deu 3 direções aqui, que elas são para serem seguidas em conjunto. E nós não somos o produto do que nós sabemos. Não adianta você saber. Sabe o que adianta? Você praticar. Não, eu sei qual que é o caminho da vitória, mas você está colocando em prática isso que vai te levar para a vitória? Nós não somos o que sabemos, nós somos o que praticamos. Esse é o tempo de praticar. Esse é o tempo de colocar em ação, em jejum, em oração e em fidelidade no altar. Eu quero te dizer que Deus está chamando pessoas aqui hoje. Deus está chamando você porque Ele quer escrever uma história de vitória na sua vida. Ele quer escrever uma história de vitória aqui nas nossas vidas. Só porque tem pessoas que estão pensando assim, não, eu não vou. E aí Deus me fez lembrar, quando eu estava estudando essa palavra, da história da rainha Esté. Depois leia o livro de Esté. Em Esté capítulo 4, verso 14, tem um acontecimento ali. A nação de Israel está correndo perigo. Sabe o que vai acontecer? Haveria uma situação que todos os judeus iriam morrer. Todos iriam morrer. E aí o profeta comparece diante de Esté, porque Esté tinha o poder de decidir, o poder de ajudar o povo. Esté agora era rainha, mas ela também pertencia ao povo judeu. Deus tinha colocado ela como rainha. E aí o profeta fala com Esté assim, Esté, você tem que conversar com o rei. Só que Esté fica com medo de assumir a posição que Deus estava falando. Tem gente aqui que está com medo. Não, mas se eu entrar nesse propósito, se eu passar a ser dizimista, se eu passar a ser ofertante, não, se eu começar a frequentar o altar, será que vai faltar? Sabe qual foi a palavra do profeta para Esté? Ele falou assim, Esté, Deus colocou você aqui porque Ele quer usar você. Deus fez você rainha porque Ele quer que você seja usada. Mas se você se calar, você e a sua casa vão morrer. E Deus vai levantar outra pessoa. Deus vai fazer através de outra pessoa, mas o povo dele não vai perecer. Deixa eu te contar algo aqui, querido, e não me interprete mal, mas entenda o que Deus está te dizendo. Ei, Deus está te dando uma oportunidade de vitória, mas se você não quiser essa oportunidade, outras pessoas vão agarrar ela. Deus está indicando um caminho para você, de jejum, de oração, de fidelidade no altar, de frequentar o altar dele. Mas se você não quiser, não tem problema, filho, fica à vontade, porque outras pessoas vão agarrar essa oportunidade e vão contar o testemunho, e vão conquistar no secreto as suas vitórias, e vão ser honradas em público para a glória de Deus. Ei, você pode vir 10 anos se você quiser na igreja, até Jesus voltar se você quiser, não precisa colocar nada no altar não, precisa não, se você não quiser não precisa colocar, mas não queira que conquistar as mesmas vitórias, não pense que você vai conquistar as mesmas bênçãos de quem está no altar, e não pense que esse lugar vai ficar carente de testemunhos, carente de provisão. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que falou com Esté, Esté, se você quiser fazer, eu vou fazer através de você, eu vou fazer através, vou contar a sua história. É o Deus que fala, se você quiser eu faço através da sua vida, mas se você não quiser, eu faço através de outra pessoa. Deus, Ele quer fazer através de nós, mas se nós não quisermos, Ele faz através de outros. Deus, Ele está fazendo algo aqui através da minha vida, da pastora. Mas se um dia nós falamos assim, não, nós não queremos ser pastores, filho, não pensa não, vem outro pastor para cá, vem outro casal para cá, e Deus faz através da vida deles. Sabe por quê? Porque a obra de Deus nunca para.
O reino nunca para, a provisão de Deus nunca para, o nome de Deus nunca para de ser glorificado. Mas a preferência de Deus nessa noite, eu quero repetir para você, é que você caminhe com Ele, é que você dê passos de vitória, é que você entre nos propósitos, nos caminhos dEle, e seja o testemunho dEle, o testemunho de bênção, o testemunho de uma vida pública que foi conquistada no secreto, de bênçãos que foi conquistada em encontros com Deus. Quem pode emprestar a sua vida para Deus, fazer um grande testemunho? Quem pode emprestar a sua vida para Deus, contar a glória dEle, a bênção dEle, a provisão dEle? Dá um grito de glória. Antes da gente orar, eu encerro contando um testemunho. Essa semana eu visitava um irmão da igreja, eu e a pastora, e ele testemunhou para nós. Olha o que é um caminho de vitória, olha o que é algo conquistado no secreto. Esse irmão, há 3 anos atrás, ele chegava na nossa igreja, um pouco antes da pandemia, e quando ele chegou, ele ouviu essa mesma palavra que você está ouvindo hoje. Ele escutou uma palavra de direção de um caminho de vitória, e esse caminho passava por jejum, por oração, e passava pelo altar, por fidelidade no altar. Ele fez um voto no altar de Deus. Ele estava começando um negócio, ele estava começando com 15 mil reais o negócio dele. Pensa o que dá para você começar com 15 mil. João Vitor, você que é empresário, dá para comprar nenhuma das máquinas suas, né? Ele estava começando com 15 mil, só que ele falou assim: Deus, eu faço uma aliança no teu altar. Você vai ver o testemunho dele em breve aqui na igreja. Filho, 3 anos atrás, tivemos 2 anos de pandemia. Hoje o negócio dele já está na casa de 1 milhão, já passa de 1 milhão de reais. Por quê, pastor? Porque quando uma pessoa se encontra com Deus no secreto, quando uma pessoa faz uma aliança com Deus no altar, filho, pode ter 50 que faz o mesmo que você faz, mas haverá uma unção diferente na sua vida. Pode ter 100 profissionais na mesma área, mas Deus vai fazer algo diferente na sua vida. As pessoas que olham para ele, que olham para as lojas que ele tem, falam assim: nossa, mas como você conquistou isso em tão pouco tempo? Elas não entendem, sabe por quê? Porque foi conquistado no secreto, mas a vitória dele é contada em público. Eu estou aqui diante de homens e mulheres que Deus quer escrever uma história nova na sua vida. Deus quer te levar para um lugar onde você vai conquistar grandes vitórias que vão ser contadas em público. Quem quer viver essa bênção, quem quer viver essa unção, diga: eu quero. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Eu quero, antes da gente orar,